ele sempre dizia que o caráter de Deus é revelado também nos seus nomes. E esse cântico fala muito a esse respeito. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por essa manhã, né?
pelas nossas vidas, pela bondade do Senhor, a misericórdia dele que se renovou em nós. Louvado seja o nome dele. Amém? Vamos fazer como nós fizemos, de 2 em 2, 3 em 3. Vamos levantar um clamor ao Senhor? Vamos lá, por favor, irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluias, Pai. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. De fato, que nome maravilhoso é o teu nome. Bendito é o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome. Prepara os nossos corações para te pertencermos, Senhor. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Quero bendizer o teu nome. Quero dizer, Senhor, que de fato o teu nome é maravilhoso. Não há ninguém semelhante a ti. Quem é o príncipe da paz? Quem é o maravilhoso conselheiro? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque para o faminto tu és o pão, para o sedento tu és a água, para o injustiçado o Senhor é o advogado, para o enlutado o Senhor é a ressurreição e a vida. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque para aqueles que se acham perdidos tu és a brilhante estrela da manhã. Obrigado, Senhor, porque para aqueles que faltam consolo, tu és o sol da justiça. Oh, Pai, como não te amar? Obrigado porque para aquele que se acha perdido, tu és o maravilhoso conselheiro. Obrigado porque para aquele que se acha em guerra, tu és o príncipe da paz. Senhor, bendito é o teu nome. Obrigado porque quando estamos fracos, tu és o Deus forte. Senhor, como não te amar? Como não entregar nossa vida a ti? Senhor, por misericórdia, alcança um pouquinho mais dos nossos corações nessa manhã. Avança a tua bendita obra em nós. Vai tirando a criancinha de dentro de nós e vai nos tornando num filho adulto. Faz isso, nós clamamos. Submetemos as nossas mentes, os nossos afetos à tua presença. E pedimos a tua graça derramada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Texto bem conhecido. Eu vou avançar um pouquinho mais na compreensão das nossas crises. 5:23. A palavra diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo do Espírito de Deus é nos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. De acordo com Romanos, pelo corpo nós manifestamos o que ocorre dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus ensina que é para oferecer os nossos membros, cabeça, tronco, braços, pernas, nós oferecemos como servos da justiça.
Só que o que a gente faz pelo corpo é derivado da alma. A alma é que tem governo sobre o corpo. A alma manda no corpo. Então a alma comunica para o corpo, e pelo corpo, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos da justiça. Então o que ocorre conosco é que quando a gente vem para a carreira cristã, a gente vem com muitos pensamentos, muitos afetos e muitas vontades em desordem. Então a gente até entende, até compreende as coisas, mas há uma natureza dentro de nós, há um instinto pecaminoso dentro de nós, há uma série de ensinos que estão ou na mente, ou no afeto, ou na emoção, há uma série de instintos ruins dentro de nós, que o Espírito Santo de Deus vai precisar santificar eles. Vocês estão entendendo? A alma, o corpo é fácil da gente saber, é a parte visível. A alma, ela media entre o corpo e o espírito. O espírito, ele é imaterial, a gente não toca. E nós não temos tempo, mas quando a gente estuda o espírito humano na Bíblia, nós descobrimos que o espírito humano tem 3 ferramentas dentro dele. Ele tem a consciência, que nos diz o que é certo e o que é errado. Ele tem a intuição, que nos diz, é uma forte impressão, sem a gente ter clareza do que é. Puxa, tem alguma coisa, meu filho não está bem, meu filho não está bem, e eu não sei o que é. Final do dia eu falo com ele: nossa pai, que dia difícil, bateram no carro, e aí a pessoa foi complicada para resolver. Pronto, você recebeu uma intuição. Segunda ferramenta. E a terceira ferramenta é a comunhão. Essa nasce morta, porque nós nascemos sem comunhão com Deus. Por isso que o texto bíblico diz: ele vos deu vida, estando vós mortos. Então o espírito também está relativamente fácil da gente ver. Mas e a alma? Porque é ela quem media entre os dois. Então nós precisamos entender que a alma, ela é composta de 3 elementos. Meus irmãos, é a terceira vez que eu venho para vocês, e é a terceira vez que eu relembro. A primeira vez eu partilhei, e as outras 2 vezes eu estou relembrando. E, como diz Paulo aos Filipenses: a mim não me desgosta, e é salvação para vós outros, que eu vos diga as mesmas coisas. Tem coisa que é por repetição. A gente repete, até a alma compreender aquilo. Tem que ficar instintivo dentro de nós. Então a alma, ela é constituída por 3 elementos. Então, o que é a alma do César? O que é a psique do César? A alma nossa é composta pelo pensamento, pela emoção e pela vontade. Então o César é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele decide fazer. Então todos nós temos esses 3 elementos dentro da gente, certo? Nós podemos, por exemplo, nascer com doenças físicas. Por exemplo, no TDAH, você tem um pensamento correndo muito rápido. No autismo, você pode ter, nos casos mais graves, um afeto embotado, uma emoção embotada. Vocês estão entendendo? Dependendo, a pessoa pode ter uma hiperatividade. Ela decide coisas muito rápido. A hora que você vê, já fez. Então, afetou a vontade dela. Então, qualquer um de nós pode nascer fisicamente com problema nesses 3 elementos, mas via de regra, é ao longo da formação da gente que o pensamento, a emoção e a vontade vão tendo problemas. Eles vão adquirindo problemas. E o Espírito está dizendo que o Deus da paz, ele deseja preservar o espírito, a alma e o corpo íntegros e conservados para o dia de Cristo.
Então o Senhor, Ele precisa nos visitar constantemente para santificar. Em alguns é o pensamento, em outros é a emoção, em outros é a vontade. Os irmãos estão entendendo? Então todos nós vamos ter pensamentos desse tipo, emoções que precisam da visitação do Senhor. Como eu sei disso? Eu sei disso de um jeito... Irmãos, tem lugar aqui na frente, se vocês... Só que é aqui na frente, né? Fiquem à vontade. Isso. Melhor que não fique no fundão. O fundão não é o ideal? Não é o ideal. Isso. Pronto. Obrigado, irmãos. Então todos nós temos elementos que precisam ser santificados. Em Gênesis, abra lá em Gênesis capítulo 2. O texto diz assim, 2:7. Então formou o Senhor Deus, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção. Nós somos feitos do pó da terra, certo? Qual é a prova bíblica de que isso daqui, qual é a prova científica, desculpem, de que isso daqui é verdade? O planeta Terra é composto de cerca de 70% de água e 30% de matéria. O corpo nosso é composto do quê? 70% de água, 30% de matéria. Por que nós temos a mesma natureza do planeta Terra? Porque nós fomos feitos desse material. É a natureza do material. Então isso por si só é uma prova irrefutável, maravilhosa, da maneira pela qual o Senhor faz as coisas. Mas não apenas isso. Diz que o Senhor formou o corpo físico do homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida é o Espírito. E a gente passou a ter um Espírito que é eterno, não morre. Ele é eterno. Então ou ele vai para Deus, ou ele vai para o inferno, mas ele não morre. Ele é presente o tempo todo. Você está entendendo? E com isso o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passou a ter um pensamento, uma emoção e uma vontade. Quando você estuda nas Escrituras o espírito e a alma, em muitos textos os dois vêm misturados. As duas expressões são misturadas. Então alguns, eles entendem que o homem é dicotômico. O homem tem um corpo e o espírito e a alma juntos. Para fins de estudo, baseado em Tessalonicenses, nós vamos entender que o homem é tricotômico. Então, tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. Então, a gente estuda cada um deles em separado. É chamado de tricomania. Tricotomia. Tricomania. Já é a 7ª ministração. Os irmãos vão me perdoar, né? Daqui a pouco estou enrolando a língua. Então, o homem tem essa divisão. E é interessante que quando você estuda a morte na Bíblia, porque a gente pensa que a morte é o quê? É o corpo físico parando de funcionar. Mas tem, se não me engano, 2 textos em que o espírito é retirado e o corpo morre. Porque de acordo com Gênesis 2:7, o espírito é soprado e então o homem passa a ser alma vivente. Então o que mata o corpo e a alma, se é que eu posso dizer, é a retirada do espírito. É quando Deus vira e diz, volta. E o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então Deus diz, volta. Vocês lembram em Elias mesmo,
o espírito do menino volta e ele passa a viver novamente. Você está entendendo? Então, nós temos a necessidade de santificação nesses 3 elementos. Só que o Senhor, Ele decretou um padrão. Então Ele decretou, então vamos lá, nós já fizemos isso os 2 anos anteriores. A alma é pensamento, emoção e vontade. Vamos lá todos juntos? Pensamento, emoção e vontade. Então Deus decretou uma forma de funcionamento nisso. Abra em Romanos 12, 2, texto muito conhecido. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável emoção, vontade de Deus, decisão. Eu tenho os 3 elementos num único versículo. Só que aqui há uma ordem. O pensamento encontra predominância sobre o afeto e a vontade. Porque o texto bíblico está dizendo que a transformação vem por onde? Vem pela mudança de mente, metanoia. Então é quando a mente compreende algo e precisa ser visitada ali. Por isso, meus queridos, não há órgão mais importante na formação de um filho do que o ouvido. Porque é pelo ouvido em especial que você joga a informação para dentro. Então uma mãe grita: moleque! Você começa a ficar em estado de alerta. E aí toda vez que você ouve o porque o cérebro foi treinado num estado de alerta com essa expressão. Faz sentido? Então, isso ocorre na renovação nossa, daí a importância do depósito que vai sendo feito dentro de nós. Então, nós temos que receber um depósito na mente para poder ir ajustando, seja a mente, seja a emoção, seja a vontade. Em alguns de nós, a mente é muito forte, ela escreve em negrito, sublinhado, 3 vezes, caixa alta. Em alguns, a emoção é escrita com letra graúda. Então, a pessoa reage muito pela emoção. E em alguns, tem um instinto de fazer, é precipitado. Quando vê, já fez, já foi. Por quê? Porque a emoção, a vontade é que foi atingida. Então todos nós temos pensamento, emoção e vontade. A gente vem para a carreira cristã com esses 3 elementos tendo necessidade de serem transformados. A primeira vez que eu ouvi isso, pelo menos que eu me deparo, que eu tive a consciência disso, foi um irmão muito querido pregando sobre Deus santificar os nossos afetos. E aí mas pera, como assim? Então aí no estudo a gente vai compreendendo que nesses 3 elementos, o afeto às vezes é quem vai ter necessidade de ser santificado. Quem aqui é muito objetivo, quase seco afetivamente? Levanta a mão, levanta alto, certo? Quem aqui é carregado de emoção, é afetivo, é meloso? Olha quanta gente. Quantos aqui são precipitados?
Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é? É uma santificação sobre a vontade que precisa ocorrer. Faz sentido, meus queridos? Então o Espírito Santo de Deus, ele vai percebendo aquilo que há necessidade de transformação dentro de nós, e ele vai intervindo, ele vai intervindo, ele vai intervindo. As crises são um poderoso instrumento que o Espírito Santo de Deus tem para a gente jogar luz sobre o funcionamento da gente. Por isso nós não tememos as crises. Nós entendemos que elas fazem parte normal do crescimento, porque através dela o Espírito Santo de Deus vai jogar luz sobre aquilo que precisa ser renovado dentro de mim. Pode ser a mente, pode ser o afeto, pode ser a vontade. Então ele vai jogando a luz sobre o que ele quer preservar, manter íntegro e conservar até a vinda de Cristo. Então, eu tenho o espírito, a alma e o corpo. Os estudiosos dizem, eles usam os 3 tempos. Eles dizem o seguinte, que nós já fomos salvos no espírito, no dia do novo nascimento. Então está no passado. Essa experiência é única. Novo nascimento é uma experiência única. Nasceu de novo, ponto final, acabou. Tá? Uma vez que teve isso, nós temos a santificação da alma, que está ocorrendo dia após dia. Por isso que Jesus diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ele não diz que é o espírito. Ele não diz que é o corpo. Porque no dia a dia o que precisa ser preservado no tempo presente é em especial a alma. E o corpo, ele será salvo no dia de Cristo. Porque quando Jesus voltar, nós receberemos um novo corpo. Então, eu fui salvo no espírito, eu estou sendo salvo na alma e eu serei salvo no corpo. Faz sentido para os irmãos? Só que a grande luta neste tempo presente é esse processo de santificação da alma. Então eu quero falar um pouquinho sobre o pensamento. Nós não vamos explorar tudo isso. E depois eu vou falar sobre as emoções que nós temos, que são grandes impeditivos para o nosso crescimento. Mas grandes impeditivos para o crescimento da gente. Então vamos lá. Como que funciona a nossa alma? O que você pensar, você vai sentir. Existe uma expressão de um autor que diz assim: sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Então, o pensamento decreta a emoção. Vocês estão entendendo? Então, é o pensamento que vai gerar a emoção que você vai ter. Acordou triste? Quem aqui, esse mês, teve tristeza? Levanta a mão. Você, esse mês foi bom, irmão? A tristeza que você teve esse mês é porque rolou algum pensamento, que nós vamos estudar qual que é. Quem aqui teve irritação esse mês? Nossa, é tão bom falar para um público convicto, viu? A irritação deriva de um pensamento, porque ela é uma emoção. Quem aqui teve ansiedade esse mês? A ansiedade deriva de um pensamento. Quem aqui teve medo esse mês? Nossa, irmãos, alguns, uma gangorra de emoções, né? Por que você teve medo? Porque algum pensamento passou na sua cabeça. O pensamento é o que determina a emoção. Então você pensou, você vai sentir. Aqueles que são mais objetivos, que escrevem emocionalmente numa letra bem fraquinha, bem apagada, eles são defensivos, porque sentir dói.
Sentir dói. Então ele se protege, ele não sente muito, ele fica objetivo, porque aí vai doer muito, vai doer menos, desculpem. Os irmãos estão entendendo? Deixe-me dar uma prova bíblica do que eu estou falando para os irmãos. Abram em João, capítulo 16. Versículo 1 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Deixa eu parar aqui. Ele está falando sobre o quê? Morte. Vão matar vocês. E se você pegar o culto anterior, o texto anterior, Jesus está no sermão do cenáculo, ele está falando da morte dele. Ele está a um passo de ser traído, de ir para o Getsêmani e ser traído. Então o texto, o pensamento que Jesus está inserindo é qual? Morte. Olha o que ocorre. Versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Agora ele fala da morte dele. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Quando você põe o pensamento de morte, qual é a emoção própria? Tristeza. Porque o que eu penso determina o que eu sinto. Simples. Então, quando você se pega sentindo muitas coisas, às vezes no mar que a gente cantou, sobe e desce. Tem hora que você está animado, tem hora que você está lá no fundo, tem hora que você tem perspectiva, tem hora que você está desanimado, frustrado. Quando você está nessa gangorra, meus queridos, é porque a tua mente está cheia de pensamento. Então você precisa entender que o grande alvo do Espírito Santo de Deus é nós termos percepção da nossa mente. Porque é ela quem vai determinar a nossa emoção. E a mente e a emoção vão determinar a maneira pela qual você vai decidir as coisas. Gente objetiva decide baseado no pensamento, né? Nós temos alguns homens aqui objetivos. Você vai trocar de carro. Tua esposa diz: ai, querido, não queria que você negociasse esse carro. Mulher, você não entende nada. Sei o que eu estou fazendo. E aí o carro era roubado. Pode ocorrer com poucos, mas pode ocorrer com muitos que o dono era problemático. E aí a mulher intuiu uma coisa que você, na tua objetividade, não viu. Porque você é objetivo. Enxerga tudo com objetividade. Não, o carro é 5 mil, eu tenho dinheiro, vou pagar, vou fazer o recibo, vou no cartório, pego o carro, trago para cá, você usa o carro. Pronto. Ele toma a decisão baseado na mente, porque ele é muito objetivo. Mas tem alguns de nós que, meu Deus, a gente sente. Nossa, a gente sente. Você está entendendo? A gente sente. Eu sou esse, transformado para a glória do Senhor. Nossa, mas eu sentia, levava tudo a nível pessoal. Quem sente muito é uma pedreira, porque leva tudo a nível pessoal, sofre demais com as coisas, carrega demais nos afetos, tem uma emoção mais desordenada. Então essa pessoa, quando ela é mexida emocionalmente, ela toma decisão. Você está me entendendo?
O sistema de mídia conhece tanto esse funcionamento que eles já estudaram os olhos do ser humano. Por exemplo, o sistema sabe que quando você entra no mercado, o seu olho vai procurar o que está no alto à direita. Então os mercados vendem aquele espaço a preço de ouro. Porque instiga o teu instinto. Você está me entendendo? Então eles provocam a compreensão. Meus queridos, qual é o carro mais vendido no país hoje? SUV. Por quê? Quando você faz a pesquisa, quase 100% das pessoas dizem o quê? Não, o carro é alto. Eu sinto que eu estou no controle. Para não dizer que a gente está no alto, né? Soberbo, olhando de cima para baixo. Nossa, a mídia sabe explorar. Tem um irmão muito querido, um pastor em Maringá, que o filho dele é psicólogo. Ele é contratado do Google, porque ele dá informação para os programadores de como é que o ser humano funciona. Quem mais pesquisa o funcionamento do ser humano são as empresas de tecnologia. Porque elas precisam saber como é que vão te despertar, como é que vão te prender, como é que vão te segurar naquela informação, porque eles precisam te segurar naquela informação para produzir dinheiro. Então eles vão procurar como é que eles vão inserir uma venda, uma publicidade, sem você desligar, sem você parar. Então eles pesquisam o ser humano de forma exaustiva, mas de forma exaustiva. Você quer ver uma pesquisa que foi feita em Harvard, que é extremamente espiritual? Há uns 10, 12 anos atrás, Harvard resolveu estudar o porquê grandes empresas do mundo deram tão certo. Estudaram inclusive as Casas Bahia. Então eles estudaram um conceito no inglês, eu não falo inglês, então me perdoem aí os entendidos, flow, F-L-O-W, que significa fluidez. Eles descobriram o seguinte, que os líderes que têm os subordinados, e esses líderes, eles resolvem problema ao invés de achar culpados, para cada dólar que a empresa investe nele, ele recupera $5 por ano. 500% a mais. Porque ele tem a objetividade de não achar culpado. Por que eu estou dizendo que isso é espiritual? Porque qual é a natureza do diabolos? Achar culpado. Então eles fazem, na expressão deles, eles dizem que essas pessoas se tornam líderes. Mas aquele que acha culpado, ele é chefe. Vocês estão entendendo? Aí o que ocorre quando um líder desse vai resolver um problema? Ele dá fluidez. Você não paralisa a tarefa, porque ele dá continuidade na tarefa. Obviamente que a pessoa que errou em algum momento depois vai ser tratada, vai ser responsabilizada, mas ele consegue dar fluidez no andamento da coisa. Se você for parar e achar um culpado, meu amigo, a briga é boa. Os casais aqui vão me entender bem. Porque via de regra os casais conversam de que jeito? Achando culpados. Não porque você, isso é igual a tua mãe. Isso é igual ao teu pai. Tua família, eu não aguento mais, não suporto. Queridos, um bom casal aqui no nosso meio só vai brigar por duas coisas: família de origem e bobagem. Só briga por essas duas coisas, não briga por outras coisas. Porque ele é um bom casal, mas briga por isso. Então, assim, a gente aprende a ter o pensamento de uma forma adequada, de caminhar o pensamento da gente.
Então o Espírito Santo, ele precisa visitar você no pensamento, porque a emoção e a vontade vai advir deste pensamento que você tem. Abram em Filipenses, texto muito conhecido. Filipenses capítulo 4. Versículo 7 e 8. Então o texto no 6 vem falando sobre ansiedade, que é para a gente apresentar todas as coisas diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante, porque a palavra coração, ela é uma palavra ampla na Bíblia. Às vezes a palavra coração remete à mente, às vezes a palavra coração remete à vontade, às vezes a palavra coração remete a espírito. Então você tem que estudar o contexto para ver a que a palavra está se referindo. Mas aqui é curioso, porque ele está falando sobre ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ou seja, você não vai compreender porque você está em paz. A situação é grave demais para você estar em paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Possivelmente está se referindo ao afeto. Você é visitado no teu afeto. E você, sem uma explicação, tem paz. Então está fazendo o caminho inverso. Você foi visitado no afeto, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante, pensa comigo, vou usar um exemplo. Vamos pensar num alcoólatra que vai para o boteco, tá? Então, alguma dor levou ele a se tornar um bêbado. Faz sentido? Tem alguma coisa que ele não lida bem que levou ele para o boteco. Quando Deus vai corrigir ele, Deus corrige primeiro a dor ou o boteco? Pensem comigo. O que é mais fácil ele sair, do boteco ou da dor? Deus faz o caminho inverso. Tira do boteco e depois de um tempo ensina ele a lidar com a dor. Então, nesse texto, Deus está fazendo a ordem invertida. Regulariza a emoção e a gente tem uma paz que excede o entendimento, e então Deus visita a mente, dando uma compreensão sobre aquele assunto. Os irmãos estão entendendo? Então ele visita a gente, só que aí ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, meus queridos, o Espírito Santo vai levar um tempo para nos ensinar a pensar o que é verdadeiro. Por exemplo, eu estava conversando antes da reunião começar, um irmão falando sobre aranha. E eu tive muito medo de aranha na infância. Eu vi uma outra coisa, então eu tinha medo. E aqui é uma casa com gramado. Eu estou hospedado na casa da Ruth. Vai ter aranha? Vai ter aranha. E eu não falei isso para a Ruth nem para o Omar. Então, eu abri a porta do quarto, a aranha. Oi? Pensei que era só no nosso. Não, não é só no seu. Tem muita grama aqui, irmão. Então, despertou. O que eu fiz? Peguei o sapato para matar a aranha. Mas a bichinha foi mais esperta que eu. E aí eu falei: deixa quieto. Vou dormir. O que passa na minha mente?
Meu Deus, tem aranha? Aí eu puxei um pouco a cama da cortina. Aí eu resolvi tirar a coxa. O que tinha na coxa? Só que essa das fininhas. Bem grande, mas das fininhas. Essa eu matei. Essa eu dei conta. Gente, acho que os irmãos estão entendendo. É natural, nós estamos do lado de reserva. Isso daí é coisa natural. Mas remete à minha infância. Só que o que eu fiz? Não. Olha o tamanho dela e o meu. Hoje eu posso. Hoje eu domino o assunto. E aí você resolve aquela sensação de desconforto com pensamento, com objetividade. É a mente governando você. Matei. Fui dormir ontem à noite. Essa bem pequenininha. Essa eu falei, essa não vou sentir nada. Aí eu, tirei ela com a mão. Joguei ela e ela foi para algum lugar. Você está entendendo? Presta atenção. Todos nós temos isto. Temos pensamentos que nos marcaram de uma forma um pouquinho maior. Você está me entendendo? E esses pensamentos, eles podem aparecer de uma forma ou de outra. Meus queridos, um pensamento, eu estou colocando um pensamento simples, de um medo pequeno. Mas e quando você aprendeu a bater boca com a figura masculina? Tua mãe batia a boca com teu pai e você vem para o casamento com a canela dura. E você está pensando o quê? Aqui em cima de mim não. Você está me entendendo? E quando você aprendeu esta atitude, por quê? Porque você aprendeu com o teu pai que o homem é ruim. Teve uma ocasião que eu estava indo para um acampamento de casais, aí os irmãos me levando quase 3 horas de carro. Aí eles brigaram no carro. Aí a irmã virou, eu atrás, com sono, porque eu tinha saído muito de madrugada. Aí a irmã virou e falou, por que vocês, homens? Eu falei, irmã, não me põe no meio não. Esquece que eu estou aqui. Então o problema dela era com o marido? Não. Era com os homens. Pensamentos que marcaram. Todos nós temos estes pensamentos. E o Espírito Santo de Deus vai precisar nos santificar nessas coisas. Está fazendo sentido, meus irmãos? Assim como nós temos emoções. Você quer uma tragédia para uma criança? É pais que brigam. Porque a criança aprende a permanecer em estado de alerta. A suprarrenal dela aprende a funcionar o tempo inteiro. Faz sentido, meus queridos? São as reações próprias que a gente vai tendo. Todos nós viemos para a carreira cristã com marcas indevidas no pensamento, na emoção ou na vontade. E nós vamos precisar que o Espírito Santo de Deus nos tome pela mão direita e nos conduza neste caminho. O caminho da restauração, em primeiro lugar, é qual? Estabelecer o que é verdade. Então você precisa aprender a entender esse funcionamento teu. Então vou te dar uma outra, eu dei uma regra de funcionamento. Você pensa, você sente e você decide. Vou te dar uma outra regra de funcionamento. Quando você sobrecarrega a mente, você vai começar a sobrecarregar a emoção. Faz sentido? Porque tudo que você pensa, você sente. Sobrecarregou a mente e a emoção, você vai ter uma crise no corpo. Porque o corpo é como se estivesse dando um sinal para você, não estou dando conta. Você está pensando demais. Você está sentindo demais. Você tem que dar uma parada. Então, de vez em quando, você vai ter uma tontura. É o corpo sinalizando. Você vai ter um nó na garganta. Você vai ter uma dor no peito. Você vai ter uma dificuldade de cadenciar a respiração. Você vai ter um coração taquicárdico. Você vai ter músculo contraído. Eu, por exemplo, eu não fico bem, minha perna mexe.
por algum motivo, a minha perna mexe. Possivelmente é adrenalina no corpo e meu corpo está reagindo a alguma tensão interna que eu coloquei. A vantagem, aprendi a perceber isso antes. E eu consigo sair disso antes. Você está me entendendo? Então todos nós vamos ter isso. Rolou algo no corpo e sobrecarreguei a mente e a emoção, sem perceber. Vou cuidar do corpo, depois eu paro e vou ver o que eu andei pensando e sentindo. E aí a gente vai fazendo as correções que são necessárias. Está me entendendo? Então você precisa estabelecer qual é a verdade. O que eu estou ensinando aqui é uma verdade. A verdade é que meu corpo sobrecarregou, porque minha mente, minha emoção sobrecarregaram. Eu vi alguma coisa, senti alguma coisa que excedeu o meu limite e agora eu tenho que voltar a cuidar disso. Outra coisa é que cerca de quase 74% do que nós pensamos não vai ocorrer. Já pensou? Né, Júlia? Eu e você, ó. A gente é ansioso. Alguns de nós aqui, eu sou, a Júlia nós já conversamos no café da manhã. Gente, olha como é que a mente da gente funciona. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de carro indo para Curitiba. Ele estava no volante, muito possivelmente ele dormiu, e ele era prefeito de uma cidade de interior, e tinha um outro prefeito do lado dele, o outro prefeito morreu. E meu pai ficou hospitalizado muitas semanas. E eu me lembro, ó, a cena está nítida, eu na casa de um primo, o pessoal reunido, falando sobre o acidente do meu pai. Esse primo chegou e me tranquilizou. Ó, teu pai teve um acidente, ele está no hospital, mas está tudo bem, daqui a pouco nós vamos visitá-lo. E a gente foi, depois acho que de uns 10 dias, nós fomos visitá-lo no hospital, lembro até hoje, comi pipoca na capital, tudo isso ficou registrado. Tá bom, eu tinha 6 anos de idade, tenho 15 anos de idade, vou estudar em Curitiba, pego o ônibus, entrei no ônibus, meu Deus, se esse ônibus bater, onde que machuca mais, do lado do motorista ou do lado oposto? Na frente ou atrás? Meu Deus. Meu Deus, se esse ônibus tombar, onde que está a saída de emergência? Meu Deus, como é que eu faço para salvar a mim e aos outros? Síndrome de Salvador, com 15 anos de idade. Tudo porque uma informação marcou. Aí, isso levou uns 3, 4 anos para desaparecer. Aí, eu ficava tão tenso no ônibus que eu tinha uma crise neurológica, chamada paralisia do sono, onde você desperta internamente e não consegue se locomover, se mexer. Alguém já teve isso aqui? Olha lá, olha os meus companheiros. Tudo isso é porque o cérebro não para e ele está com muita tensão. Então o que ocorre? Você acorda, gente, é desesperador. Você desperta internamente e não consegue se mexer. Tudo por quê? Porque aquela situação em particular gerou um nível de ansiedade alto. Então a minha mente criou uma associação de uma tragédia que o meu pai viveu com uma situação parecida que eu estava vivendo. O meu cérebro, ele associou as duas coisas. Se eu tivesse numa igreja avivada, pentecostal, os irmãos iam dizer que era o quê? Demônio. Não. Você tem um espírito de medo. Nós vamos orar, repreender esse espírito, vamos olhar aqui as gerações antigas, porque teu avô deve ter tido, teu pai deve ter tido, você está tendo, nós temos que repreender esse espírito que está agindo na tua casa. Isto é uma verdade? Não. Porque o meu problema não estava a nível espiritual. Medo é uma emoção. Ansiedade é uma emoção. Então o meu problema estava no funcionamento da minha alma. Os irmãos vão entendendo? Do mesmo jeito que eu tenho marcas, você tem marcas.
Então, quando a gente consegue associar, não, mas espera aí, eu vivi isso lá atrás. Gente, é como tirar com a mão. Porque você vê que você não é tão doido quanto parece. Porque na hora que você está na crise, você tem a sensação que você é pirado, que você vai enlouquecer. Meu Deus, que loucura! E a gente vai vendo que são apenas marcas que foram registrando na nossa mente desde lá de trás. Foram marcas que vão ficando e que o Espírito Santo de Deus tem que permitir a crise para a gente poder estabelecer a verdade. Vamos lembrar de Elias? 2 vezes. Que fazes aqui? Deus vai perguntar quantas vezes forem necessárias, até que você compreenda o que te colocou naquela situação. Então nós temos que ir atrás da verdade. Então eu estou colocando para os irmãos a verdade do funcionamento da gente, de como é que a gente funciona, porque isto é uma verdade. O que eu penso, eu sinto. O que eu penso e eu sinto, eu decido. Tem coisas que me marcaram lá atrás. Está fazendo sentido, irmãos? Mas vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais. Abram em 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Meus queridos, aqui ele vai falar algo interessante. Ele vai falar sobre fortalezas mentais, que os psicólogos e os psiquiatras vão chamar de trauma. Então, todos nós vamos ter fortalezas mentais. Por exemplo, eu gosto de carro. E aí juntou o meu toque com o carro. Então eu lavava carro com escova de dente. Só para o letreiro. Mas eu pegava os frisos e o letreiro do carro, colocava as cerdas para lavar. Uma obsessão. Misericórdia, né, irmão? Casado. O Marcos ficou tranquilizado. Oh, não, tem gente que está feliz, nossa. A minha moto não tomou banho faz anos. É, meu irmão. E a Ruth nunca quis lavar para você? Não? Ô, Ruth. Dependendo da mulher, ela pega e lava, viu? Ou joga fora. Dependendo da mulher, joga fora. Tá bom. Olha essa obsessão como é que começou. Meu pai era muito bravo. E meu pai gostava de carro. O que eu fiz? Eu não tinha 8 anos de idade, eu tive a brilhante ideia de lavar o carro do meu pai. Meu pai não elogiou, mas parou de bronquear comigo. Então, o porquê daquela obsessão? Porque eu buscava, através daquela obsessão, uma aceitação. Grudou. Virou padrão. Olha um outro jeito que isso apareceu no casamento. Então eu sou a semelhança de alguns irmãos, eu tenho muita, eu sirvo muito.
Eu pego, vou, sirvo, faço. Então eu brigava com a Alessi, nós tínhamos um atrito no início do casamento, a gente brigava, eu virava para ela e dizia assim: o que mais você quer que eu faça? Ela queria conversar, mas eu entendia que relacionamento era fazer, porque eu entendia que eu buscava aceitação pelo fazer. Foi o jeito que entrou na minha mente. Então você precisa compreender que marcas foram produzidas na sua mente, na infância. E essas marcas, Deus vai ter que manifestar elas, Ele tem que manifestar esses pensamentos para que você possa ser santificado nele, senão você é refém dele. Está fazendo sentido, meu irmão? Você quer uma tragédia nesse mesmo tema? Eu tive 2 vezes que eu tive uma reação forte com o André. Nunca nada grave. Mas por causa de carro foi uma. Fui na casa da minha cunhada, lavei o carro, escovinha de dente, guardei o material. Dreco, vamos embora, filho. Ele veio, uma criança de 5 anos, e com a botinha suja, subiu em cima do banco traseiro. E eu, pá. Quando fiz isso, o Espírito falou comigo: o que é isso? Por que eu fiz? Por um pensamento que era uma fortaleza mental, um pensamento de limpeza. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a gente tem comportamentos que derivam de pensamentos, e nós vamos ter que aprender a estabelecer qual é a verdade. Senhor, por que disso? Senhor, por que disso? Como é que isso começou? O que isso aconteceu? E, meus queridos, qual é uma excepcional notícia? Mas é excepcional. Todos nós aqui tivemos pais problemáticos, porque a Bíblia define a gente como pais maus. Mas alguns de nós aqui tivemos pais muito problemáticos. Qual é a boa notícia? Onde abundou o pecado, não tem o quê? Não tem o quê? Não tem o quê? A graça de Deus não vai resolver. Eu tive um bom pai e uma boa mãe. Eu me relacionei muito bem com os dois. Alguns aqui não tiveram. Pois eu vou te dizer, você vai virar para mim e vai dizer assim: mas César, você teve um bom pai e uma boa mãe. E eu vou virar para você e vou dizer: você tem uma graça que eu não tenho. Porque Deus aumenta a graça para poder restituir a gente. Então nós não temos problemas. O fato é que existem pensamentos que vão ser mais difíceis de serem tratados, que são fortalezas mentais. E Satanás usa esses pensamentos para quê? Satanás usa esses pensamentos para a gente não conhecer o Senhor. O texto está dizendo: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? É um pensamento que vai contra Deus. Os meninos das apresentações de sexta, de sábado, estão de parabéns. Mas no teatro ontem eu fiquei feliz, porque a gente estava no mesmo espírito. Eu falei de manhã do deserto, o teatro de vocês estão ensaiando há algum tempo sobre o deserto. Os personagens que apareceram aqui, com exceção do principal ator, do Peregrino, todos eles tinham sofismas. Não. Para com isso. O tempo de sobrenome perdido, maravilhoso, o trocadilho. Meu me chamo Tempo, também conhecido por Perdido. Tempo perdido, ficou joia no teatro, né? Todas essas pessoas têm sofismas, pensamentos que prendem e que impedem elas do avanço ao Senhor. Então o que o Senhor tem que fazer? Ele tem que vir destruindo essas fortalezas e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então não importa, você teve uma reação física, é uma reação emocional, onde é que tudo isso começa? No pensamento.
Então, Senhor, me ajuda a estabelecer a verdade. Então, aquele tapa no André tem alguma coisa a ver com o carro que eu limpava? Aparentemente não, mas tem tudo a ver. Porque eu ficava tenso por não ter aceitação, e eu descobri que se eu lavasse o carro eu tinha aceitação. Meus irmãos, o que tem a ver eu lavar o carro com ser aceito? Nada. Vamos parar, a gente já volta.